Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre mioma. Gente, esse problema tem feito mulheres ao redor do mundo inteiro sofrer. Tem tirado a paz e a qualidade de vida de muitas mulheres cada vez mais. Isso tem aumentado demais os casos. É algo realmente que nós, como profissionais, a gente fica assustado e faz com que a gente busque cada vez mais uma resposta para entender o porquê, o que é que está acontecendo, que tantas mulheres estão tendo mioma, estão precisando retirar o útero e sofrendo também as consequências de quem retirou o útero. É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Bom, gente, esse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a nutrição funcional e a medicina integrativa. O que é que nós podemos ajudar você, mulher, que está sofrendo com essa situação tão desconfortável. No vídeo de amanhã, eu vou falar um pouco sobre a medicina chinesa, a linda medicina chinesa, o que é que, de forma tão simples, a gente pode estar ajudando você, mulher, a prevenir esse problema e também a resolver esse crescimento tão acelerado do mioma, que é um tumor benigno. Bom, na minha prática clínica, como eu disse, está aumentando cada vez mais o número de mulheres com essa queixa de estar sofrendo com mioma. E ao longo dos anos eu percebo que isso está aumentando cada vez mais e me deixa muito assustada, e eu percebo um perfil diferente entre essas mulheres que me procuram. No geral, tem muitas mulheres que já me procuram porque já retirou o útero alguns anos atrás e já está com sinais e sintomas desconfortáveis, típico de quem retirou esse órgão. E mulheres que ainda estão com útero, estão com mioma crescendo cada vez mais, com inflamação, com desconforto, muito sangramento, cólicas, e que já chega com a indicação médica para a cirurgia. Mas no geral são mulheres que já estão com medo, estão com receio de fazer a cirurgia e que começam a pesquisar na internet e ver uma segunda alternativa. Começam a enxergar aí sobre a nutrição funcional, medicina integrativa, medicina chinesa e começam a observar testemunhos lindos de mulheres que diminuíram o crescimento do tumor, diminuíram o crescimento do mioma e não precisaram de cirurgia. Então isso é possível sim. Claro que eu não posso prometer isso para todas que estão me assistindo, porque seria irresponsável da minha parte. Eu posso mostrar como nutricionista, tanto do lado de estudos quanto na minha prática clínica, que hoje nós vemos sim pessoas, mulheres, que já iam para uma mesa de cirurgia e decidiram mudar seu estilo de vida, mudar sua alimentação, e esse tumor foi regredindo ao ponto de não precisar mais da cirurgia. Então isso a gente vê não só na minha prática clínica, eu vejo isso, mas com outros colegas que trabalham nessa área, ginecologistas próximos que eu tenho parceria e que relatam também essa evolução linda das suas pacientes. Bom, vamos lá? Até separei aqui um resuminho para eu não esquecer de nada, porque eu vou falando e acabo esquecendo de alguma coisinha se eu não me organizar. No geral, o que a gente observa, tanto na prática clínica quanto os estudos vêm nos mostrando que a mulher que desenvolve um mioma, ela tem uma predominância estrogênica. Aqui no meu canal, alguns vídeos anteriores, eu falei sobre esse assunto, o porquê da predominância estrogênica no corpo da mulher. Pode acontecer com o homem também, mas hoje vamos falar sobre o mioma. E, bom, essa predominância estrogênica mostra um corpo muito inflamado e intoxicado, ao ponto de bagunçar os nossos hormônios. Então pode aumentar demais a testosterona, diminuir demais a progesterona. Cada corpo, cada mulher vai ser um desequilíbrio à parte. Isso é muito individual. Por isso que é importante ter o acompanhamento com o médico, de preferência um ginecologista, um médico da medicina integrativa e um nutricionista, para a gente ir acompanhando aí os parâmetros bioquímicos, para a gente entender melhor como que é a real situação bioquímica do seu organismo. Bom, as causas, né, como eu disse, a predominância estrogênica, pode ter sim um fator genético, mas ele não é determinante em todos os casos. Não quer dizer que se existe um caso na sua família, você com certeza terá. A gente sabe que a genética ela pode influenciar em torno de talvez um máximo de 15%. Já tem estudos que falam de 10%, 15%, 20%. No geral é mais ou menos isso. O restante a gente fala que é epigenética, ou seja, é o seu estilo de vida. É a alimentação que você tem, a atividade física que você faz, se você fuma, se você bebe, os seus pensamentos, seu estilo de vida. Isso é determinante para que você tenha um corpo saudável ou não. Os estudos também mostram uma predominância também em mulheres negras, então por fatores hormonais, isso aí a gente observa também em relação aos estudos.
e, no geral, mulheres com resistência à insulina, pode ter uma predisposição aumentada. E a resistência à insulina está muito ligada à predominância estrogênica. No geral, mulheres com a predominância estrogênica podem ter insulina aumentada. E com isso, inflamar mais ainda esse corpo, dando abertura para crescimento de tumores e do mioma, que é o tema de hoje. No geral, nós que trabalhamos com essa área da medicina integrativa, da nutrição funcional, a gente observa na prática clínica e em estudos que mulheres que têm cistos, nódulos e o mioma, que é o tema de hoje, elas têm um corpo mais inflamado e mais intoxicado. Por isso que, no geral, a gente fala tanto da alimentação anti-inflamatória, uma alimentação mais alcalina, para diminuir a acidez orgânica dessa mulher, que no geral já vem com uma alimentação muito industrializada, com muita ingestão de carboidrato, de açúcar. Todos esses alimentos que são inflamatórios aumentam a predominância estrogênica, desequilibrando todos esses hormônios e podendo fazer o crescimento desse tumor do mioma. Vamos lá, para saber o que eu separei aqui para vocês. De sintomas, eu não vou entrar na fisiopatologia da doença, né? Então não é o meu papel como nutricionista. Sinais e sintomas, acredito que todos vocês já sabem: sangramento, pode ter incontinência urinária, muita cólica, inchaço abdominal. Há uns 8 anos atrás eu atendi uma paciente nova, ela tinha acabado de se casar, estava tentando engravidar e não conseguia, lembrei disso aqui agora. E foi bem interessante porque esse caso me marcou bastante. E ela estava com mioma. Ela já estava com indicação para cirurgia lá em Recife. E eu nunca vou me esquecer desse quadro clínico. E aí ela me procurou, mas não foi por esse motivo. Ela me procurou porque ela estava um pouquinho acima do peso, isso também estava incomodando ela, foi por isso. E na consulta, ela descobriu que a nutrição tem um poder gigante de poder ajudar a desinflamar esse corpo e possivelmente evitar uma cirurgia. E não foi o que aconteceu? Eu passei para ela uma limpeza intestinal, porque ela tinha o intestino muito preso. Não vou me recordar os dias, quantos dias que ela ficava, mas eu acredito que era em torno de 1 semana, mais ou menos, de intestino preso. Então, passei esse protocolo da limpeza e uma alimentação mais anti-inflamatória. Confesso que eu achei que ela não iria seguir as orientações. Estava um planejamento mais restrito, bem diferente do que ela vinha fazendo. E aí, para minha surpresa, passou mais ou menos alguns meses, perto de 1 ano. Ela simplesmente sumiu, ela nem voltou para o retorno. Eu imaginei que ela não tinha feito nada das minhas orientações, como muitas mulheres acabam sumindo e não faz nada. E, para minha surpresa, ela voltou na clínica grávida. E isso me deixou tão feliz, porque eu perguntei: tá, mas e aí, você não fez a cirurgia? Ela contou toda a história, que ela chegou a ir para Recife para fazer a cirurgia, só que chegando lá, o médico disse que não precisava mais da cirurgia porque o mioma estava regredindo. O sangramento estava já controlando e o médico optou por não fazer a cirurgia mais. Essa menina hoje ela já tem esse bebezinho, está com uma qualidade de vida totalmente diferente do que tinha antes. Então eu sempre gosto de mostrar o relato clínico, a nossa prática, porque eu acho que isso é fundamental. Mostrar para vocês que é possível. Eu só não posso dizer que é para todo mundo. Vai depender do seu nível de dedicação, de conquistar o nível de inflamação do seu corpo, para a gente conseguir ver essa evolução tão linda como aconteceu com essa paciente, tá? Vamos lá, para eu lembrar de mais algumas coisas. Sim, como eu disse, tem alguns vídeos meus aqui anterior falando sobre como diminuir a predominância estrogênica, mas eu vou dar um breve resumo para vocês entenderem e aguçar a vontade de assistir meus outros vídeos. A predominância estrogênica, por que está crescendo tanto, gente? Claro que eu disse que também pode acontecer no homem, mas o nosso tema aqui hoje é para a mulher. Isso pode acontecer pela alimentação ruim, que eu disse, inflamatória, uma alimentação industrializada, fast food, e o excesso de toxinas. Gente, o excesso de consumo de alimentos preparados em vasilha plástica, dentro do micro-ondas, cafezinho em copo plástico, que mais? A sua garrafa de água que você deixa lá dentro do carro e o sol batendo nessa garrafinha, liberando bisfenol A e outras toxinas mais. Então, tudo isso é disruptor endócrino. Então, isso altera a função dos seus hormônios e pode fazer com que exista uma predominância estrogênica. Também alimentos transgênicos, como soja e milho, que são os principais aqui no Brasil. Então, é muito comum eu atender, por exemplo, mulheres vegetarianas
tentando engravidar e não conseguem, com infertilidade, e pararam de comer carne, mas estão comendo soja todos os dias. Será que essas mulheres estão tão saudáveis assim? Bom, isso. Então, o que eu falei da questão das toxinas e da alimentação. No geral, tanto na prática clínica quanto em estudos, a gente observa também a deficiência de iodo nessas mulheres. Mulheres com crescimento de cistos, nódulos e mioma. Tem alguns estudos mostrando e correlacionando as mulheres asiáticas com as mulheres do Ocidente. Lá na Ásia, o índice de mulheres com cistos, nódulos e mioma é muito menor, bem inferior do que das mulheres aqui do Ocidente. E isso se deve ao fato do consumo maior delas de algas. E as algas são riquíssimas em iodo. E aqui no Ocidente a gente observa isso, esse crescimento cada vez maior de cistos, nódulos e mioma. E os estudos já mostram essa deficiência de iodo. Então, na prática, o que a gente faz? No geral, a gente passa a suplementação, e isso é muito individual, ou via alimentação, que no geral nem todas as mulheres aceitam muito bem consumir algas, né? É uma coisa que não é da nossa cultura. Então hoje nós temos até uns, como se fossem uns biscoitinhos de algas que vende pela internet. Algumas mulheres aceitam essa orientação, outras não. No geral mesmo, gente, a gente vai para a suplementação. Vamos lá. Como que a gente pode fazer também para diminuir essa predominância estrogênica via alimentação? Alguns alimentos ajudam bastante. Via suplementação, eu coloco algumas ervas, crisina, indol 3-carbinol, mas na alimentação eu gosto muito do chá verde. O chá verde é fantástico para diminuir essa predominância estrogênica. Coloco também a semente de linhaça dourada, porque ela tem esse efeito de ajustar esses hormônios e diminuir essa predominância estrogênica. E na alimentação, aumentar o consumo de crucíferas. São alimentos que têm indol 3-carbinol, essa substância que elimina toxinas do nosso corpo e ajusta esses hormônios. E fora que é uma delícia, né? Você pode estar fazendo aí um repolho refogado na hora do almoço, um brócolis refogado com uma omelete e uma saladinha, ou uma raiz cozida, batata doce, mandioca, enfim. Então é comida de verdade, comida gostosa, que não demora a preparar. Então esse é um dos segredos tão simples, né, da gente conseguir equilibrar a nossa saúde e conseguir diminuir o crescimento desse tumor. Eu preciso também falar de tudo que aumenta o crescimento de tumor, de cistos, de nódulos, além de tudo que eu disse de alimentação industrializada, é o açúcar, gente. O açúcar, ele é um dos maiores alimentos para crescimento de tumor, tanto é que tem vários artigos científicos correlacionando o açúcar com o crescimento de câncer. Então, ou seja, um tumor que está ali em crescimento, quanto mais açúcar essa mulher consumir, mais pode aumentar o crescimento desse tumor. Tá, gente? Então fica essa minha dica para você, mulher que está sofrendo com o crescimento do mioma, e para você, mulher que não tem ainda, graças a Deus você não tem, precisa prevenir. Então tudo isso que eu falei, você colocando em prática, você pode diminuir muito a chance de você desenvolver tumor, o crescimento de um mioma ao longo da sua vida. Tá bom, gente? Fica a dica para vocês, um grande beijo e não perca o vídeo de amanhã, que eu vou falar as dicas aí da medicina chinesa em relação ao crescimento de mioma. Um beijo para vocês.